Bom dia lá. Falando sobre se tem algo que todas as pessoas querem é ter uma vida espiritual saudável, Sim, é sim. se relacionar com Deus, é ouvir Deus, porque a gente sabe que Deus responde, mas às vezes a pessoa não consegue ouvir. Mas tem algumas práticas, Léo, que a gente precisa, o cristão, do mesmo jeito que a gente precisa do oxigênio para a gente respirar, para a gente viver dia a dia, se a gente tampa o nariz, fica aí, bate o biduto. Tem algumas coisas que o cristão precisa de ter e eu tenho observado que muitas vezes o cristão tem vivido sem oxigênio e achando que vai ter vida saudável e está morrendo espiritualmente. A gente vê que tem muitas pessoas, muitos cristãos que estão fracos, que estão cansados, se sentem muito sobrecarregados na sua vida espiritual, exatamente por negligenciarem aquilo que é o mais importante no dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu vou na igreja todo domingo, mas uma vez por semana eu estou na célula, mas mesmo assim eu estou me sentindo fraco, mesmo assim eu estou me sentindo cansado. Aí é aquela pergunta que normalmente a gente faz no gabinete pastoral para a pessoa, mas você se alimenta se você só comer arroz com feijão, quinta-feira à noite e domingo à noite, você vai viver como durante os outros dias da semana? Se você não comer nada nos outros dias, só quinta e domingo. Adoece e morre. Vai adoecer e vai morrer. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter algumas disciplinas que vão alimentar a nossa vida espiritual, que vão alimentar o nosso espírito, para que nós possamos viver realmente em plenitude aquilo que Deus separou para a gente. Essas disciplinas, Léo, quando a gente fala de disciplina, a gente não está falando de castigo, não está falando de penitência, porque essas palavras, muitas vezes, para o vocabulário religioso, elas foram muito associadas. Sim. Como se você tivesse que se martirizar para viver um nível de fé sobrenatural. Não é isso? Não é isso. A disciplina fala do quê? É de compromisso, é de uma rotina. Isso, de algo cotidiano, né? Está faltando hoje isso, de alguma forma, ser talvez mais ensinado ao povo evangélico, no sentido assim, de resgate, de separar o tempo para a oração, para a leitura da palavra, para a comunhão com os irmãos. Está faltando difundir isso mais? Está faltando muito. Difundir ou priorizar? As duas coisas. Difundir para depois ensinar a priorizar. Porque, infelizmente, nós temos vivido assim, quando você pega a igreja evangélica, cristã evangélica de uma forma muito generalizada, a gente vê que falta muito ensinamento em relação à vida individual da pessoa com Deus. Muitos pastores, infelizmente, muitas igrejas acabam gerando nas pessoas uma dependência deles, uma dependência da oração do pastor, uma dependência da unção do pastor, né? Então a pessoa ela não precisa orar no dia a dia, ela não precisa ler a Bíblia no dia a dia, por quê? Ela tem que ouvir a palavra do pastor, do líder dela. A oração que ela precisa não é a dela, é a do pastor. É a do pastor, é a do intercessor, é daquela pessoa santa lá que tem a unção. Tem que pôr a mão na cabeça. Então, a pessoa vai negligenciando no dia a dia as disciplinas espirituais exatamente porque ela não é ensinada a respeito disso. Nós temos algo muito bom e a gente pode falar, eu posso falar da nossa igreja, que é a Igreja da Lagoinha. Algo muito saudável na nossa igreja é a vida do nosso próprio pastor Márcio. Você vê que o pastor Márcio, ele sempre está nos ensinando a ter uma vida, um dia a dia com Deus. Em suas mensagens, ele sempre está falando sobre a oração, sobre nós termos uma vida de oração, sobre nós lermos a palavra de Deus, sobre nós sabermos e entendermos que não existe um homem santo nem um lugar santo, mas todos os homens, todos aqueles que nasceram de novo foram santificados e todo lugar você pode orar, você pode adorar. Ele fala muitas vezes, eu acho lindo quando o pastor Márcio fala sobre os pedidos de oração, ele diz, olha, não é para Deus ficar sabendo do seu pedido, mas é para você saber que Deus sabe daquilo que você precisa. Então, falta muitas vezes esse tipo de ensinamento saudável, onde vai mostrar para a pessoa que não tem um homem especial, não tem um lugar especial, não tem uma oração poderosa. Existe um dia a dia, cada cristão ou todo cristão
pode ter um dia a dia efetivo, cheio de poder, cheio de unção com Deus, se ele seguir essas disciplinas espirituais. O Serginho lembrou muito bem, disciplina não está falando de punição, mas está falando das coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, uma disciplina que todo brasileiro tem é tomar banho todo dia. É muito difícil encontrar um brasileiro que não toma banho todo dia, que não escova os seus dentes. Isso é uma disciplina. Né? Não, ninguém se sente, pelo menos eu acho, né? A sua amostragem é boa. Eu acho que talvez ninguém se sente assim, eu tenho que tomar banho todo dia, eu tenho que escovar os dentes. Não, a pessoa sente vontade de tomar banho, ela sente vontade de escovar os dentes todo dia, porque aquilo ali se tornou o seu cotidiano. Da mesma forma, isso deve ser na nossa vida espiritual, em relação à oração, em relação à leitura da palavra, em relação a essas disciplinas espirituais que alimentam e sustentam o nosso espírito e a nossa vida com Deus. A gente parte do pressuposto também, Léo, nós vamos assistir alguns depoimentos ali, mas só para te puxar aqui nesse assunto, por exemplo, o nosso povo, ele por si só é mal educado em algumas questões. Já é um povo mais aberto e tudo expansivo, não tem tanta disciplina para o trabalho. O brasileiro é colocado aí como o que perde mais tempo no trabalho por várias coisas. E a fé só vai ser um retrato disso. De uma forma geral também, esse sincretismo religioso que às vezes chegou dentro da igreja, está aí, ele também atrapalha, onde a gente tem buscado muito mais o místico, o sobrenatural, do que propriamente essa ação de intimidade, comunhão com Deus? Sim, com certeza. O brasileiro, principalmente culturalmente falando, né, ele gosta de coisas extraordinárias, veja o nosso folclore é cheio de coisas extraordinárias, é a mula sem cabeça, são muitas coisas extraordinárias no nosso folclore. E o brasileiro, ele gosta disso, na nossa cultura tem muito desse extraordinário. E às vezes a gente acaba levando isso, a gente vai para a igreja, converte, aceita Jesus, mas a nossa mente precisa mudar. Por isso que a palavra de Deus nos diz, lá em Romanos 12:2, né? Que a nossa mente precisa ser transformada pela palavra de Deus, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, por mais que tenhamos toda essa bagagem, é exatamente na igreja, exatamente buscando ao Senhor, exatamente na oração, no nosso dia a dia, que esses sofismas, esses ensinamentos errados, essas barreiras que existem dentro de nós, elas vão caindo por terra e a gente consegue viver uma vida mais saudável com Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.